Olá, senhoras, olá, senhores. Então, dando sequência aí à aplicação de radioatividade dos exercícios, né? Com probabilidade grande de aparecer, nós vamos ver agora um outro tipo de exercício. Você viu ali primeiro a parte da teoria, a natureza das emissões alfa, beta e gama, o desvio no campo eletromagnético, viu ali o tempo que o elemento leva. Esse é o grande problema do famoso lixo, né, radioativo, que leva muito tempo para diminuir a radioatividade, como eu te disse, às vezes 500 anos, até 1000 anos, 1000 e poucos anos, para diminuir para metade. E depois mais 500 para metade da metade. Nesse exercício novo, agora, ele vai juntar as duas coisas. Nós vamos ter que aplicar as características da partícula alfa e beta e calcular aí o número de partículas emitidas. É o que nós vamos tentar fazer. Então, vamos lá? Então, os meninos, o Fernando está botando para você aí na tela, o elemento radioativo natural, quer dizer, radioatividade natural, o tório, né? Esse elemento bastante agressivo, né? Então, ele diz que o tório, ó, após uma série de emissões alfa e beta, isto é, por decaimento radioativo, converte-se num isótopo não radioativo estável do elemento chumbo. Então, ele está dizendo, ó, nós vamos escrever que o tório, ó, 90, número atômico, número de massa 2, 3, 2, após emitir, nós não sabemos quantas, ó, vamos botar assim, ó, X partículas alfa, ó, mais, olha só, Y partículas beta, dá origem, ó, mais a um elemento, dá origem a um isótopo, ó, não radioativo, quer dizer, estável, do elemento chumbo. Então, mais Pb 82, ó, 208, o isótopo estável do chumbo. Tranquilo, até aqui está sossegado. Bom, o que ele pede para nós? Qual o número de partículas alfa e beta emitido? O que nós vamos fazer? Simplesmente isso, ó. Cada alfa é mais 2, 4. Cada beta é menos 1, 0. E nós sabemos que o que nós temos no primeiro membro, nós temos que ter no segundo. Então, calculando primeiro para as partículas do tipo alfa. O que nós vamos escrever? Olha embaixo, fica assim, ó, 90 é igual, ó, a 2x mais menos, ó, beta, então, menos y mais 82, ó. Mais 82. Aqui você viu? Eu fiz isto igual a isto vezes isso, a 2x, menos porque é mais y, mas é menos 1. Então, menos, ó, tá aqui, ó, aqui, mais 82, que é do chumbo. Vamos tentar sair. Então, vai ficar agora assim, ó, que, na verdade, nós temos agora uma equaçãozinha, que não vai ser muito difícil, vai ficar assim, ó, que 90 menos 82 vai dar 8, ó. Então, 8 é igual, aqui, ó, joga 82 para lá, ó, 82 para lá, 8 é igual a 2x menos y. Tu vai falar, a gente não vai conseguir sair. Vai, sabe por quê? Porque agora nós vamos usar um truquezinho, ó. Nós vamos calcular agora em cima, aqui, ó, para as beta. Para as beta nós temos, olha, que 2, 3, 2, ó, aqui a massa, é igual a 4x, ó, igual a 4x, ó, 4 vezes x, mais 0 vezes y. Aí é que está o truque, ó, mais 0 vezes y mais 208. Olha aqui. O que nós vamos ter agora? Trabalhando, ó, vai ficar 232, ó, 232 menos 208, joguei o 208 para cá, ó, é igual a 4x. Ou seja, 232 menos 208, 232 menos 208 é igual, 12 menos 8 é 4, desconta 1, fica 2, vai ficar 24. Então, eu tenho que 4x
é igual a 24. Isso quer dizer que nós resolvemos a primeira. O valor de x é igual a 6. Então, nós já sabemos que o número de partículas alfa, alfa é o x, é igual a 6. Aí você poderia ter resolvido o problema, ir direto para lá. Mas você, para fazer certinho, você vem agora e joga aqui, Coloca assim, Veja bem, joga esse valor aqui em cima, fica 8, é igual a 2 vezes x, 2 vezes x, o valor de x é 6, então é 12, menos y. Faz um acertinho, joga o y para lá, para o primeiro membro, e o 8 para cá. O que você vai ter? Tu vai ter que y, mudou de membro, inverteu o sinal, é igual a 12 menos 8. 12 menos 8, y é igual a 4. Tranquilo? Então, nós temos 6 e 4 é a nossa resposta. Vamos confirmar se bate. Então, vai ficar, 90 é igual o número de partículas x, que é 6, tá? Então, 6 alfa mais 4 partículas beta, marcamos aí, então, 6 e 5. Tranquilo, menino? Desculpe, 6 e 4, né? Então, foi tranquilo. Deu para fazer? Sossegado? Então, tá muito bem. Esse exercício é muito interessante, eu sugiro que você o refaça, tá? É o tipo de exercício que pode dar uma canseirinha aí. Mas sempre assim, vamos dar uma repassadinha rápida, só para você ver. Eu sugiro que você saia em cima primeiro aqui, Então, ficaria, 2, 3, 2, passou a seta, é igual a x vezes 4, 4x, aqui, mais, aqui que está o truque, sempre, mais fácil sair pela beta, 0y, não precisa, mais 208. Você tirou o valor do x, viu que o x, x era igual a 6. Com isso, simplesmente substituiu na segunda aqui, meteu o x aqui, e acabou chegando na resposta. Tranquilo? Que bom. Então, vamos para frente, vamos trabalhar um pouquinho mais. Muito bom. Então, meninos, marcamos aí 6 e 4, letra C, nesse nosso exercício. Tá muito bem. Vamos para frente. Veja que agora nós vamos passar para uma outra parte, né, da sua ementa. Então, nós já vimos a radioatividade. Na sequência aparecem aí algumas questões de poluição, né? Então, nós temos aí alguns minutos de aula ainda, né? Nós estamos na resolução de exercício, eu peguei algumas questões aí de concurso, vestibulares. Vamos ver o que você entende aí por poluição. Você sabe que a poluição é, na verdade, a alteração de uma condição na natureza, por meios químicos, biológicos ou físicos, né? Normalmente provocada por atividade humana. Claro que existe a possibilidade de você ter uma poluição por ciclos naturais da Terra, mudanças naturais, mas normalmente o que ele te cobra são os efeitos da atividade humana deslocando um equilíbrio. Por exemplo, jogar esgoto in natura, no rio, numa lagoa, é problema? Sim. Mas vai ser decomposto com o tempo, professor, mas você está aumentando o aporte de matéria orgânica. Nós vamos chamar isso de eutrofização. Por outro lado, se você pegar e jogar um produto químico, como, por exemplo, o DDT, que acontecia muito de clorodifenil tricloretano, um organo clorado, ele tem um efeito cumulativo. Então, ele vai acumulando na cadeia alimentar, ele vai para o capim, vai para matar lá os organismos que você quer, a praga, só que com a chuva vai arrastar do capim, vai para um riacho, as algas vão absorver, um peixe vai comer um monte de algas, tem mais no peixe, enfim. Aí quem come o peixe vai estar com... Nós chamamos de efeito cumulativo. E tem outros tipos de poluição também, que você pode ver, por exemplo, a emissão de gases por combustão de combustíveis fósseis, né, e até não fósseis, como o etanol. Vamos dar uma olhada para ver como isso é tratado nessas questões que podem aparecer para você. Então,
O primeiro tipo que nós vamos abordar nessa sequência, olha só, ele diz assim, que o derramamento de petróleo no mar, bom, qual é a abordagem aqui? Você precisa compreender o seguinte, que quando você tem petróleo, o petróleo é formado por hidrocarbonetos, e que são moléculas apolares. Então, você tem um curso de água, doce ou salgada, estagnado ou não, e acontece um derramamento de petróleo. Vai se formar uma fina película do hidrocarboneto aqui, ó, petróleo, olha lá, são hidrocarbonetos, porque o petróleo é hidrocarboneto e é apolar. Todos os hidrocarbonetos são apolares, enquanto que a água, que você vê aqui, ó, é polar. Então, primeiro, não há mistura, não vai misturar. São immiscíveis. E o pior, o petróleo é de menor densidade. Por conta disso, como ele é de menor densidade, ele vai flutuar. Isso vai impedir que ocorram as trocas necessárias. Por exemplo, o CO2, que deveria ser fornecido às algas, vindo da atmosfera, para que as algas produzissem a glicose C6H12O6, mais o oxigênio, o CO2 não conseguindo entrar, você não vai ter uma quebra ou não vai ter produção de oxigênio e nem da glicose, que vai servir de nutriente para os animais que se nutrem das algas. Então, cuidado com isso, cuidado com esses efeitos. Observe que é a abordagem dele. Então, ele diz, o derramamento de petróleo no mar é um problema ambiental grave que merece atenção. Um dos maiores vazamentos de petróleo que já ocorreram no planeta foi no Golfo do México, em 2010, onde cerca de 5 milhões de barris de petróleo, olha que loucura, foram lançados nas águas. Baseado nos seus conhecimentos sobre o tema, marca a única alternativa que não indica uma consequência da poluição pelo petróleo. Vamos lá. Então, qual é a nossa primeira? Vamos marcar uma cor mais clarinha. Morte de várias espécies de peixe, claro. Por que o peixe vai morrer? Exatamente porque, ó, vou botar outra cor que eu acho que você não vai ver essa. Ó, exatamente porque o oxigênio, a quantidade de oxigênio produzida vai diminuir. Por que vai diminuir o oxigênio? Porque está diminuindo a entrada do CO2. Por quê? Porque está impermeabilizado pela camada de petróleo. Então, diminuiu a produção, vai ter uma mortandade de peixe, sim. Segundo, diminuição da pesca, óbvio, né? Verdadeira também. C, contaminação de ecossistemas de transição, cuidado com isso. A gente chama de ecossistemas de transição, ou zonas de ecótone, uma zona entre dois ecossistemas vizinhos. Ó, eu tenho aqui, nessa região, ó, isso é chamada de zona ecotônica ou de ecótone. Ó, zona de ecótone. Ecótono, ecótone é a mesma coisa. É claro que nessa região do ecótone eu encontro espécies do ecossistema A e do ecossistema B. O manguezal é uma típica zona de ecótone. Está entre um ecossistema de água salgada, de água doce, de terra firme, às vezes até de um costão rochoso. Então, ao perigo disso. Contaminação de ecossistemas de transição, ó, entre o meio ambiente marinho e terrestre, como os mangues. É uma das maiores, uma das piores consequências do derramamento de petróleo. Exatamente porque esses mangues vão servir como berçários, como criadouros de outros organismos. Talvez essa é uma das piores consequências, por isso que os manguezais devem ser preservados, né? Tá. Então, verdadeira também. E aumento da taxa, claro que não, né? Aumento da taxa de fotossíntese, não. Vai diminuir a taxa de fotossíntese, ó. Porque quanto mais CO2 eu tenho, mais glicose e oxigênio eu produzo. Se ocorre uma diminuição na produção de CO2, vai diminuir a produção de glicose, que vai servir de alimento para outros organismos, e diminuir a produção de O2. Então, a alternativa D é a falsa, que é a verdadeira, né? Então, ele pede. A única que não indica uma consequência, morte de aves marinhas. Essas aves marinhas normalmente morrem porque o petróleo vai acabar impregnando as penas, aumentando a massa e dificultando o voo. Então, sem sombra de dúvida, a alternativa é a letra D, né? Muito bom. Então tá, crianças. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma, né?
Nossa, às vezes eu preciso te explicar que às vezes a gente interrompe assim no meio, porque nós temos um tempo médio de gravação, para não te cansar muito também, né? Então tá. Então vamos ver mais uma. Bom, a próxima questãozinha, ó, ele diz, a respeito da poluição atmosférica são feitas as seguintes afirmações. Então agora poluição atmosférica. Ó. São feitas as seguintes afirmações. O efeito estufa é causado principalmente pelo aumento da concentração de gás carbônico. Perfeito. Provocado pela queima de combustíveis fósseis. Sim, por exemplo, gasolina, ó, C8H18, ó, C8H18 mais O2. A combustão é a queima. E a queima sempre, ó, o combustível, a gasolina, C8H18, e o comburente, que é o oxigênio, dando CO2, se for a combustão total, se for incompleta, vai produzir CO, mais H2O, mais muita energia, né? É uma reação exotérmica. Então ele fala, efeito estufa é causado principalmente pelo aumento da concentração de gás carbônico, sim, pela queima, ó, sim, de combustíveis fósseis, ou não, né? Combustíveis fósseis como carvão, como gasolina, e até de não fósseis, como álcool, por exemplo, é não fóssil, mas também aumenta a concentração de CO2. 2. A destruição da camada de ozônio, cuidado para não confundir as duas coisas, tá? Agora, camada de ozônio é outra coisa, não tem nada a ver com efeito estufa. A camada de ozônio, o procedimento é o seguinte, ó, imagine a Terra aqui. Em volta da Terra, como se fosse uma barreira defletora, aqui, ó, nós temos a camada de ozônio. Esse ozônio O3, ele é produzido, ó, o O2 se transforma em O3 nessas camadas, só que essa reação é reversível, tome cuidado com isso. O O3 que está nessa camada, ele serve como uma barreira defletora para radiações ionizantes, ó, que vêm do Sol, de outros sóis, de outras estrelas, que batem e voltam. Essas radiações poderiam provocar câncer de pele e inúmeros outros efeitos. Então, a camada de ozônio, tome cuidado com isso. Nada tem a ver com o efeito estufa. O efeito estufa é o aumento do CO2. Né? O calor passa, bate na Terra, volta, bate no CO2, por isso chama estufa. Entra a radiação que veio do Sol, aquece a Terra, ela volta, bate na camada de CO2 e volta. Isso é o efeito estufa, aumento da concentração de CO2. Agora, a destruição da camada de ozônio é maior na região norte que na Antártida, em razão das baixas temperaturas. Falsa, né, moçada? Nenhuma associação. Tá? Observe que a substituição agora, sim, ó. Então, marcamos verdadeira na primeira, falsa na segunda. A substituição dos monofluorocarbonos, clorofluorocarbono por outros gases, como o propano e o butano, é uma medida para impedir a destruição das camadas de ozônio. Sim, sabe por quê? Porque os CFCs, ó, eles facilitam a passagem do O3, ó, os CFCs facilitam a passagem do O3 para O2. Tu percebeu? Então, quanto mais a gente usava nos sprays, o CFC, que era o gás propelente, em tintas, spray, em aquelas coisas para cabelo e tal, o CFC saía, subia e fazia o O3 se transformar em O2, diminuindo a camada. Então, com o tempo, eles foram sendo substituídos, por exemplo, por o butano, por o propano, que são gases menos agressivos, é uma medida para impedir a destruição da camada de ozônio. Correto. A destruição da camada de ozônio provoca aumento da radiação ultravioleta. Não é que provoque aumento, ela facilita, ó, destruiu, ela facilita, veja, destruiu a camada de ozônio aqui, ó, destruiu a camada de ozônio, o que vai acontecer? A radiação chega mais fácil na Terra. Tu percebeu? Tranquilo? Tá. Então, veja comigo agora, que quando ele diz a destruição da camada de ozônio provoca aumento? Não, não provoca, da radiação ultravioleta. Aumentando a atividade fotossintética. 2 erros. Também não vai aumentar a atividade da fotossíntese. Então, falsa também. Então, 2 erros na mesma frase. Primeiro, que não há, que a destruição da camada não vai aumentar, vai permitir que chegue mais fácil até a Terra. E segundo, não vai aumentar a atividade da fotossíntese, que aumenta a atividade da fotossíntese, aumento da luz, aumento do CO2, enfim. Então, marcamos como corretas a 1 e a 3. Tem alternativa, meninos? Tem. Letra B. Beijo, fiquem com Deus, a gente já volta. Tranquilo? Ok.